Quando se referimos às mentes perigosas, já de cara pensamos na psicopatia e tá tudo bem, até eu penso. Mas falando sério sobre esse assunto, o transtorno sempre existiu entre nós. Quero dizer que ele aponta a presença em todos os tipos de sociedade, desde as mais primitivas até as mais modernas. Isso se enquadra pelos fatores culturais, pois eles podem participar da modulação desse quadro, sendo a favor ou inibindo seu desenvolvimento. Há rumores de que esse transtorno existe desde a era cristã. Até agora não há dados confirmados. Os indivíduos que desenvolvem esse comportamento passam por situações muito agressivas e violentas, tanto físicas como psicológicas, e com isso são desprovidos de culpa, remorso, sensibilidade e senso de responsabilidade ética. São seres de todos os estratos sociais, homens e mulheres que estão infiltrados nos mais diversos contextos culturais e sociais. Com isso, a medicina adquiriu estudos feitos pela neurociência de que eles apresentam uma diminuição nas amígdalas cerebrais que controlam o tônus emocional da empatia e do medo. Na onde mais encontramos casos desse transtorno é no sistema jurídico penal, pois precisam da ajuda de um psicólogo para analisar o ocorrido de como as pessoas se comportam e o porquê das atitudes adversas. Como veremos o caso de Leonardo Cianciulli, que nasceu de uma gravidez indesejada por conta de um suposto estupro. Tentou se suicidar várias vezes, mas todas falharam. Então, com 23 anos, se casou e quando foi sair de sua casa, sua mãe jogou uma praga e logo as coisas começaram a dar errado. Ou seja, Leonardo engravidou 17 vezes, sofreu 3 abortos espontâneos e 10 filhos morreram antes da adolescência, vítimas de doença. Sobraram somente 4, com quais ela era super protetora, e seu favorito, o mais velho, Giuseppe, foi recrutado para o exército em 1939. Disposta a tudo para salvá-lo, Leonardo chegou à seguinte lógica: seu filho será salvo se a outra pessoa fosse sacrificada no lugar dele. A primeira vítima foi Faustine Sete, sua vizinha e de quase sua idade. Leonardo lhe deu um vinho com tranquilizante e a matou com um machado. Usou o sangue da vítima para fazer sabão, picou o corpo em 9 partes, dissolveu em soda cáustica e depois apoderou do dinheiro e dos bens de Faustine. Preocupada com o filho, matou mais 2 pessoas. A cunhada da última vítima desconfiou do desaparecimento e acionou a polícia. Leonardo confessou tudo, pegou 30 anos de prisão e 3 anos de tratamento em um manicômio criminal. Ela era conhecida como a fabricante de sabão do Correggio, Itália. É como diz aquela frase, né? Não se iluda com um sorriso e muito menos com um abraço, porque o coringa mata sorrindo e o urso mata abraçando. Com isso, poderíamos dizer que o psicopata é aquela pessoa que sabe a letra da música, mas não sente a melodia. Why so serious? Nem todo mundo que mata é psicopata, e nem todo psicopata mata. Como saber então quando o assassinato é um ato isolado de fúria e violência e quando um crime indica sinais de crueldade da mente de quem o praticou? O psiquiatra forense Michael Stone, da Universidade de Colômbia, tentou responder essas questões criando um índice que mede a maldade em pessoas que cometeram assassinatos. O índice da maldade, que vai de 1 a 22, avalia 3 pontos: o motivo, o método e a crueldade.
O nível 1 são as pessoas que matam em defesa própria. Elas cometem algum homicídio apenas para se defender. O nível 5 são as pessoas traumatizadas e desesperadas que matam, mas se arrependem. É aquela pessoa que mata movida por experiências traumáticas e após o crime sentem remorso. A partir do nível 9, as pessoas que cometem esses crimes já são consideradas psicopatas. O nível 10 são os não psicopatas que matam pessoas que são obstáculos para um objetivo. Um exemplo é o John List, que era um pai de família e veterano da Segunda Guerra. E com a justificativa de que ele não conseguiria mais sustentar a sua família, ele voltou a sua fúria contra os familiares e passou a odiá-los baseado em desculpas fabricadas em sua mente. Ele assassinou a mãe, a esposa e 3 filhos de maneira metódica e planejada. Fugiu para o estado do Colorado, onde foi reconhecido e preso, e condenado a 5 prisões perpétuas. Ele morreu de pneumonia em 2008. O nível 15 são os ataques de psicopatia ou múltiplos assassinatos. Um exemplo é o Charles Starkweather. E depois de matar um rapaz de 21 anos com um tiro de espingarda, queima-roupa e não ser pego, ele começou a ficar com mais vontade de matar. Em uma discussão violenta com a família de sua namorada, ele matou os pais e a irmã dela. E o casal fugiu e fez mais 6 vítimas no caminho, todas com mortes violentas, como estrangulamentos, tiros e facadas. Ele foi executado e sua namorada foi condenada à prisão perpétua, mas saiu depois de 17 anos. O nível 20 são os assassinos que têm tortura como motivo principal. Um exemplo é o Joseph Kellinger, que era um torturador e incendiário. No nível 20 de maldade, o sujeito já é considerado doente e não é responsável por suas ações. Ele foi internado em várias instituições mentais e ele era muito violento com os filhos, inclusive matou um deles, e tentou incendiar a própria casa 3 vezes. Em 1974, ele arranjou um cúmplice, seu filho Michael. Juntos roubaram, espancaram e torturaram 4 famílias, além de matarem uma enfermeira em 1975. Ele foi descoberto e pegou prisão perpétua, e morreu de um ataque epilético. O nível 22, o mais alto do índice da maldade, são os psicopatas que colocam vítimas sob tortura extrema por um longo período e depois matam. Um exemplo é o Dennis Rader, também conhecido como o assassino BTK. Em inglês, a sigla significa amarra, tortura e mata. Em 1974, ele sufocou um casal com sacos plásticos e depois estrangulou os filhos deles. Em seguida, invadiu uma casa e atacou 2 irmãos. O menino escapou, mas a garota foi morta por estrangulamento e facadas. Mais mulheres foram estranguladas, e Rader mandou cartas e objetos pessoais de suas vítimas para a polícia. Numa dessas, deixou as digitais e foi preso. Sua sentença foram 10 prisões perpétuas. The most notorious serial killer in the nation is scheduled to die tomorrow morning in Florida's electric chair. Ted Bundy is an articulate, intelligent, 42-year-old man, a former Boy Scout, law student, and Republican Party activist. He also is the subject of 5 books and a television movie and the object of widespread loathing. Bruce Hall is at the Florida State Prison. Serial killer Ted Bundy is talking, confessing to murder after murder, giving investigators grisly details of a decade-long cross-country crime spree. I think he was born to kill. There was just, I don't know if it's a bad seed or what, but boy, he is just totally consumed with murder. The confessions appear to be similar to those Bundy recorded himself several years ago. In the tapes made available this weekend, Bundy tells of a murder and describes himself in the third person. He placed his hands around her throat just to throttle her into unconsciousness so that she wouldn't scream anymore. And then, let's say, he removed her clothes and raped her. This kind of serial killer, and particularly Ted, is a very manipulative personality. And one of the things that I think gives the kind of great high and excitement to the stalking and killing is the power that you exert over others. It was the thrill of power that authorities say led Bundy to kill 12-year-old Kimberly Leach. She was his last victim and the murder for which he is scheduled to die. I would take a great deal of personal satisfaction in seeing Ted Bundy die. Bundy has been convicted of 3 murders, confessed to a dozen more, and is still a suspect in another 2 dozen. We're probably only going to know, at most, the 23 or 24 that are most publicized. The victims were all young, pretty, and with long dark hair. Bundy now says he cut up most of the bodies so they would never be found. The parents want revenge. I feel that the electric chair is too good for him. He should have some of the same things done to him as he did to all the girls.
Investigators believe these last-minute confessions may be a ploy to postpone the execution. I think he's a whiner, he's a complainer, and I think he's a wimp. And that's why I think that as they drag him down the line, why he'll be crying and he'll be saying, oh, let me tell you about another one. Give me another hour or so. For him to be negotiating for his life over the bodies of victims is despicable. We also argued that Mr. Bundy, in fact, was incompetent. His attorneys are making last-minute appeals, but they have little hope left of keeping Ted Bundy from his date with the electric chair, now set for 7 a.m. Eastern Time. Bruce Hall, CBS News at the Florida State Prison. In two cities today, hometown fans welcomed. Os sintomas de psicopata é aquele que tem boa lábia, uma pessoa bem articulada com um bom poder de convencimento. Tem o ego inflamado, ele é sempre o mais importante, um mentiroso patológico, mente que nem sente, tem sede por adrenalina, não suporta a mesmice. Tem reação estourada, mas é sempre algo momentâneo. Após algum tempo vai agir como se nada tivesse acontecido. É uma pessoa impulsiva, sempre age no impulso, tem ausência de culpa, por mais que machuque as pessoas, nunca leva um peso por isso, seus sentimentos são superficiais, um choro falso. Tem uma falsa empatia, não consegue se colocar no lugar do próximo. É uma pessoa irresponsável, age como se seus compromissos não significassem muita coisa. E tem uma má conduta desde a infância. Seus problemas aparecem desde cedo. E como identificar a psicopatia? A psicopatia é um transtorno psicológico caracterizado por comportamentos. O diagnóstico da psicopatia é feito por um psiquiatra baseado na escala de Robert Ware, em que o médico avalia e pontua a pessoa de 0 a 2 de acordo com as características comportamentais analisadas. Ao fim, o médico compara o valor obtido com a escala para verificar o grau de psicopatia de seu paciente. Eu acho bacana essa frase, né, que o psicopata é aquele que sabe a letra da música, mas não sente a melodia, porque traz a essência do que é um psicopata. Porque um psicopata é uma pessoa que ela tem um raciocínio lógico, cognitivo perfeito, né? Sabe tudo categoricamente, onde quer chegar, o que quer fazer, com quem vai usar, mas ele não tem o afeto, ele não tem a empatia, ele não consegue ter amor por nada nem por ninguém. Então, durante muito tempo, teve uma grande confusão. E eu acho que isso me motivou muito a escrever o livro, porque as pessoas achavam que o psicopata era uma pessoa que matava, que esquartejava, que cometia crimes horrorosos. Esses são os psicopatas graves, porque a condição sine qua non para a gente ter um psicopata não é se ele mata, né? Ele pode até matar, mas é se ele não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia e de ter remorso pelo mal que ele causa. Um psicopata não se arrepende, ele não tem culpa. E isso é um pouco assustador. Não tem sentimento? Não tem sentimento. Eu digo que o psicopata é como se fosse uma máquina programada para obter na relação com o outro sempre status, poder, prazer e diversão. Se der, obter isso tudo de uma vez. E ele passa por cima de todo mundo. Eu achei interessante que quando... Para alcançar seu objetivo, sim, uma pessoa não é uma pessoa como psicopata. Uma pessoa é um veículo que vai ser usado para ele chegar ao seu objetivo. A palavra psicopata dá uma margem a algumas confusões, porque psico vem da mente, empatia é como se fosse doença da mente. E não é. Na realidade, o psicopata é um transtorno de personalidade, ou seja, uma maneira de ser, onde a pessoa tem uma lógica, uma coerência muito grande, mas não tem o afeto. Ele não se afeta. Eu gosto da palavra afeto, porque afeto é aquilo que me afeta. Eu me afeto com você, eu sinto a sua dor, eu tenho o prazer de estar com você. O psicopata não tem esse sentimento, ele não se afeta com o outro. O outro é um objeto que ele vai usar, sempre à mercê do seu desejo, do seu objetivo. Então, assim, durante muito tempo as pessoas ficaram nessa grande confusão. Mas uma coisa, assim, clara que a gente tem que deixar é que o psicopata, antes de tudo, é uma maneira de ser. Ele vê o mundo de uma outra forma. Porque tem gente que fala assim, como existe alguém que é assim? É até difícil imaginar uma pessoa que não tem sentimentos.
que não tem afetos. Por isso que é tão difícil a gente acreditar que o psicopata existe. Mas ele existe. Né? Ainda bem que é uma minoria, é uma grande minoria, mas ele existe e ele sempre deixa, por onde ele passa, um rastro de... Esse tipo de transtorno não tem cura, uma vez que os psicopatas não se arrependem ou sofrem com as consequências de seus atos. Ou seja, ele nunca conseguirá mudar sua forma de pensar e agir em relação às pessoas e em suas atitudes. Eles somam 4% da população mundial, onde 3% são homens e 1% mulheres. Portanto, podemos dizer que, no Brasil, a cada 25 pessoas, uma é psicopata. Alguns tratamentos são indicados para esse transtorno, para que haja certo equilíbrio, como a terapia especializada e a utilização de remédios, como antidepressivos, lítio, neurolépticos e psicoestimulantes. Mas estudos estão sendo realizados, pois nem todos os tratamentos medicamentosos estão sendo eficazes. E deve-se tomar cuidado porque alguns estão gerando o efeito contrário, ou seja, o psicopata fica mais apto a manipular os outros. Se os sinais de psicopatia forem detectados na infância, é possível obter uma melhora, já que a tentativa de mudar o comportamento é mais coerente, reduzindo assim a agressividade e a instabilidade da criança. Mas estes são diagnosticados até seus 18 anos com um transtorno de conduta. Os sinais podem incluir hábito de mentir, não há o sentimento de culpa, desafiam a autoridade de pais e professores, maltratam irmãos, colegas e até animais de estimação, violam as regras sociais, frieza emocional, sexualidade precoce acentuada e introdução precoce ao mundo do álcool, drogas e outros vícios. É impressão minha. O mundo tá ficando mais doido. A tensão tá grande. O povo sente um desconforto. Tá lutando, procurando emprego. São tempos difíceis. Mas e você? Continua escrevendo o seu diário? Sim, senhora. Ótimo. Trouxe hoje? Arthur, da última vez eu disse para você trazer o diário para essas consultas. Posso ver? Eu tenho usado como diário e como caderno de piadas, pensamentos que têm graça, observações. Acho que eu te contei que eu tô tentando uma carreira no stand-up comedy. Não contou, não? Contei, sim. Só espero que minha morte faça mais sentido do que a minha vida. Acha que vir aqui é positivo? Ajuda a ter alguém para conversar? Me sentia melhor quando eu estava preso no sanatório. E você refletiu mais sobre por que ficou preso lá? Eu não sei, não.
Será que pode pedir para o médico aumentar a minha medicação? Arthur, você está tomando 7 diferentes medicações. Com certeza estão fazendo algum efeito. Eu só não quero me sentir tão mal. Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime. You have a vacancy? Oh, we have 12 vacancies. You know, this is the first place that looks like it's hiding from the world. I think that... Not here. Now, Ladies and gentlemen, we have ourselves a homicide. they're caught in a game. No fingerprints, and no witnesses of any kind. Nope. About the only thing we know about that guy right now is he's totally insane. Where the price of sin is death. There are 7 deadly sins. Gluttony, You're going to come take a look at this. greed, No one touches anything. sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. You can expect 5 more. For a second, you have questionable taste in friends. A guy needs to protect himself. She's lucky she has me. Beck rarely knows what's best for her. It scares me to love someone so completely and not have them love you back. I need to know who you really are. I've read people wrong in the past. Are you following me? I'm on to you. I won't let her get in the way of us. I think you were hiding something. You're being crazy. Honestly, you're lucky to have me. I want to search your house. No, Mother, there's something wrong with me. Don't be scared. I'm going to protect you. You don't think about the future or what's going to happen when you grow up?